Olá, fui designado para falar sobre envelhecimento e doenças cardiovasculares. Com a evolução da medicina, principalmente no que se refere a avanços tecnológicos, novas medicações, novos fármacos e, por que não, também ao maior acesso à informação em saúde por parte dos nossos pacientes, nós estamos nos tornando um país com uma base demográfica mais envelhecida, ou seja, um país que antes era um país de jovem, está se tornando um país com ampla maioria de idosos. Essa é a realidade dos dias de hoje. Graças a Deus. Ainda hoje, a maior causa de mortalidade em idosos são as doenças cardiovasculares, sendo o infarto a líder em mortalidade, seguido logo após do acidente vascular cerebral. É importante nós salientarmos que a idade cronológica não define a elegibilidade, ou seja, tratar ou não tratar o paciente. Como assim? Vamos explicar isso através de um exemplo. Um paciente de 70 anos, portador de doença coronariana obstrutiva grave, com indicação de cirurgia de revascularização, ou seja, a cirurgia de ponte de safena. Porém, com outras comorbidades, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, síndrome de fragilidade, paciente acamado, emagrecido, pouca musculatura. Esse paciente é um paciente de baixa qualidade de vida e, muito provavelmente, baixa expectativa de vida. O benefício de se operar esse paciente não vai superar o risco. Provavelmente, seu médico não vai indicar esse tipo de cirurgia nesse paciente. Porém, se nós pegarmos um outro paciente em torno de 85 anos, com a mesma doença cardíaca, a mesma indicação da cirurgia de revascularização, mas sem outras doenças concomitantes, sem outras comorbidades, com uma vida ativa, recente, saudável, provavelmente o médico vai indicar essa cirurgia de revascularização, tendo em vista que o benefício desse paciente é maior do que o risco cardiovascular e ele vai ter um acréscimo significativo na sua qualidade de vida e na sua expectativa de vida também, né? Quando nós falamos de envelhecimento do sistema cardiovascular, nós estamos falando de um fenômeno fisiológico que, de certa forma, é um fenômeno de adaptação. Porém, a linha entre a adaptação e a alteração patológica, ela é muito tênue. Daí a importância de ter um cardiologista acompanhando regularmente a evolução desse idoso. O que acontece no sistema cardiovascular quando nós envelhecemos? Nossos vasos tornam-se mais rígidos, com as paredes mais espessadas. Portanto, isso tende a um aumento da pressão arterial sistólica e, com o tempo, também tende a uma redução da pressão arterial diastólica. O paciente até os 50 anos de idade, o ser humano até 50 anos de idade, ele tem uma tendência à hipertensão arterial diastólica, o que ao passar de 50 anos de idade vai invertendo a pressão arterial sistólica, que vai subindo, e a diastólica vai caindo. Ao passo de que no paciente idoso, muito idoso, nós temos a hipertensão sistólica isolada. Esse vaso endurecido, espessado, também tem uma disfunção do seu revestimento interno, que é o endotélio. A disfunção do endotélio, ela predispõe à doença aterosclerótica coronariana, ou seja, ela predispõe à formação de placas de gordura nas artérias do coração ou qualquer outra artéria do nosso organismo. O endotélio, ele reveste as artérias, então a disfunção endotelial pode ocorrer em qualquer artéria, em qualquer órgão. Mas essa doença arterial coronariana é o que predispõe ao infarto, né? Não só os vasos perdem elasticidade. O nosso ventrículo, ele se torna mais duro, ele perde elasticidade, ele perde complacência, ele perde a capacidade de se distender mais ao receber o sangue. Daí nós temos uma dificuldade de enchimento ventricular. Essa dificuldade de enchimento ventricular se dá o nome de disfunção diastólica.
A diástole é a fase de enchimento ventricular. Essa disfunção diastólica, ela predispõe a uma hipertrofia ventricular esquerda, ou seja, ao músculo cardíaco ventricular tornar-se mais grosso. Esse músculo ventricular mais grosso predispõe ao átrio, que está tendo muita dificuldade de encher esse ventrículo devido à resistência da disfunção diastólica do músculo hipertrofiado. Esse átrio, como ele tem a parede fina, mais delgada, menos musculosa, esse átrio tende a aumentar de volume progressivamente. E esse aumento de volume tende ao surgimento das arritmias ditas atriais trombogênicas, o flutter atrial e a fibrilação atrial, tendo como possível consequência o acidente vascular cerebral tromboembólico, o AVC isquêmico por embolização de trombos do coração para o cérebro. Tudo isso pode ocorrer com o envelhecimento. Essa disfunção diastólica, ela também pode evoluir para um quadro chamado de insuficiência cardíaca diastólica, que nada mais é do que um coração que está tendo dificuldade de se encher, e o coração se enchendo pouco, ele vai ter um funcionamento prejudicado. Então nós temos a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é a diastólica, a insuficiência cardíaca sem dificuldade de bombeamento, sem disfunção sistólica, sem o coração estar fraco, tá? E nós temos insuficiência cardíaca, fração de ejeção intermediária, que é aquela que o coração ainda não está fraco, mas está evoluindo para o coração fraco. Quando nós falamos também de arritmia, nós falamos das arritmias atriais trombogênicas, nós temos que lembrar que o sistema de condução elétrico do idoso, o sistema de condução atrioventricular, também se degenera. Ele se degenera, levando a possíveis pausas cardíacas, possíveis bloqueios. E esses bloqueios podem chegar à necessidade de indicação do implante do marca-passo. O idoso, falando de marca-passo, o idoso ele pode ter quadro de desmaios. Esse quadro de desmaio pode ocorrer por alterações isquêmicas, por desautonomia, né, que é uma alteração do sistema nervoso autônomo, por exemplo, a síndrome vasovagal, pode ocorrer por bloqueio atrioventricular, chamadas pausas, e pode ocorrer por taquiarritmias, né? Pode ocorrer por arritmias, aceleramento de coração. Não só o sistema de condução elétrica se degenera. As válvulas cardíacas, elas com o tempo de vida, elas se calcificam e degeneram, levando a uma dificuldade de fechamento ou uma dificuldade de abertura, tá? Eu vou citar aqui a estenose aórtica, com dificuldade de abertura da válvula aórtica, porque no idoso, o idoso muito idoso, é a causa mais frequente de valvulopatia, e é que nós encontrávamos grande dificuldade de tratar até alguns anos atrás, porque nós só dispunhamos do tratamento de troca valvar por cirurgia convencional, e a grande parte desses idosos com estenose aórtica eram idosos dito frágeis, eram idosos que não eram elegíveis para esse tipo de cirurgia, eram dito inoperáveis. Hoje em dia, com a evolução tecnológica, com a TAV, com o implante da válvula transcatéter percutâneo, já se faz essa cirurgia nos pacientes que antes eram ditos inelegíveis, inoperáveis. É uma evolução da medicina. Então, pacientes muito idosos, com doenças ditas muito graves, estão conseguindo realizar a troca da válvula aórtica, melhorando a sobrevida desse paciente, aumentando a expectativa de vida desse paciente. Quando nós falamos de idosos, é importante lembrar que no idoso, principalmente no muito idoso, normalmente a doença cardíaca não vem sozinha. O ser humano não é um ser humano de um coração, é um ser humano de um coração e outros órgãos. Então, esse paciente ele pode ter doença renal crônica, ele pode ter diabetes, ele pode ter doença pulmonar, e com frequência tem. Então, é frequente o idoso fazer uso de polifarmácia, de muitas medicações. Esse uso de muitas medicações também deve ser objeto de atenção do médico por interação medicamentosa e efeitos colaterais. Ok? Espero ter sido útil. E obrigado pela oportunidade.